Hora H do Agro. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro e nesta edição você vai ver que o agro está na mira dos governos. A criação de um novo imposto estadual começa a valer enquanto a ideia de criar cotas para as exportações ronda o Palácio do Planalto. Crédito extra de 4 bilhões de reais é liberado para o Plano Safra depois da suspensão dos empréstimos. Agora, a alta de juros indica que financiamentos em 2025 serão os mais caros da história recente. Na pecuária, será que a picanha vai finalmente ficar mais barata? O boi gordo recuou R$ 35 nos últimos 3 meses. Hoje você vai saber quais são as tendências para produtores e consumidores. E no cenário internacional, Donald Trump confirma tarifas sobre México e Canadá agora a partir de março e anuncia nova taxação contra a China. Os efeitos da guerra comercial no agro estarão em destaque nesta edição. Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O agronegócio está na mira dos governos. Nesta semana, uma possível intervenção do governo no setor agro voltou a ser tema no Palácio do Planalto. Alas do PT sugerem medidas como a criação de cotas para exportação e até a taxação como possível alternativa para tentar reduzir o preço dos alimentos. A gente vai direto até Brasília conversar com o Bruno Pinheiro, que acompanha essa discussão de perto. Bruno, seja muito bem-vindo. Para começar essa edição, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, nomeada ministra das Relações Institucionais. As posições mais à esquerda de Gleisi vão influenciar o governo na direção de decidir taxar as exportações, já que esse tema está na mesa? Seja muito bem-vindo. O que eu ouvi é que o governo está recuando de aplicar uma nova taxação. Ótimo dia a você e a quem nos acompanha também. Essa chegada de Gleisi Hoffmann ao governo federal, o que eu ouvi é justamente que vai fortalecer essa imagem do governo dentro do Congresso Nacional, melhorar essa relação, o que automaticamente é emplacar uma agenda vitoriosa, o que na verdade é o quê? Uma defesa do que é de interesse mais à esquerda dentro do Congresso. Lula estava reclamando que estava faltando alguém que fosse fiel ao governo de fato, que possa fazer uma defesa legítima, raiz, dentro do Congresso Nacional. O que eu ouvi ainda nessas últimas horas após a indicação de Gleisi Hoffmann, que ela é muito forte no argumento, que não cede tão fácil e que coloca respeito numa discussão, e que isso seria muito importante, diferente do ex-ministro agora e futuro ministro da Saúde, que às vezes levava um tom de brincadeira, que nunca viram a Gleisi Hoffmann nesse tom. Então, diante disso, de negociação, será muito melhor de conversar com Gleisi Hoffmann. Acontece que ela já tem uma forte resistência entre a oposição, inclusive quando reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, algo que foi condenado, inclusive, entre aliados do governo Lula. Kelly. Em outras palavras, essa agenda mais à esquerda, nas suas palavras, numa defesa raiz de Gleisi Hoffmann, poderia influenciar alas mais perto do governo Lula, ou melhor, o governo Lula como um todo, a pessoa de Lula, outros ministros, na direção de buscar medidas que o próprio PT defende, como, por exemplo, a taxação das exportações. Nas últimas semanas, a gente viu muito se falar sobre o governo ter uma divisão entre os próprios ministros, com uma parte dizendo sim, tem que taxar o agro para baratear o preço do alimento, achando que essa ideia iria funcionar. Na prática, a gente tem a economia para mostrar que não funciona, e outra ala dizendo que era descabida essa ideia. O que você apurou é que a ideia de taxar as exportações vai ser colocada na gaveta, por quê? Existe um entendimento de que nesse momento não seria viável, que aplicar uma taxação não conseguiria chegar no objetivo do governo, que é de refrescar no bolso do consumidor de fato. Então, o que a gente entende? Há alguns dias, Gleisi Hoffmann e os seus aliados estavam reclamando que nesse novo governo de Lula, os aliados antigos e mais
virtuosos, mais fervorosos, não foram contemplados, estavam fora do governo. Lula faz um gesto, então, chama a Gleice Hoffmann, já com 50% do mandato realizado, já concluído, para tentar rever, então, essa articulação, justamente numa hora que tem uma queda de popularidade. E essa queda entre os seus eleitores, de fato, porque acabou complicando essa alta dos alimentos. E aí começaram a ver o quê? Vamos colocar na conta do agro que vamos conseguir refrescar, então, até mesmo a nossa imagem. Mas outros aliados entenderam que não, que colocar na conta do agro, ou aumentar, aplicar uma taxação, não seria viável, não conseguiria chegar na expectativa do governo de alcançar o que é necessário. Então, nesse momento, é recuar. Ontem chegaram a ensaiar uma ideia de começar a cobrar um imposto maior sobre o milho e o etanol. Mas hoje, ao amanhecer do dia, após uma reunião com os setores, é que não haverá nenhuma taxação nesse momento. E aí, essa reunião do ministro Carlos Favaro ontem com esses setores, algumas medidas foram apresentadas com a indústria para conseguir esse refrigério, vamos dizer assim, tanto no bolso do consumidor quanto na imagem do governo, Kelly. A nossa audiência sabe, porque a gente há semanas vem tratando disso, Bruno, que a tese de taxar a exportação para baixar o preço dos alimentos, ela é falida. No final das contas, você desincentiva a produção, desincentiva investimento e, pelo contrário, pode gerar mais pressão altista em preço de alimento lá na frente. O governo ouviu outras fontes, parece, segundo a sua apuração, que se deu conta que essa ideia não daria certo, mas me dá sinais de que ele não desistiu de taxar o agro. Só nessa sua breve intervenção você já falou em taxação das exportações, taxação do etanol e até mudança em alíquota de milho. Por fim, o ministro da Agricultura me parece cada vez mais enfraquecido e com chance de ser trocado nessa reforma ministerial de Lula. Ministro da Agricultura Carlos Favaro dará adeus em breve ao governo. Quem entrará em seu lugar? Existe uma reclamação que é o seguinte, que nunca faltou dinheiro para o Ministério da Agricultura e ainda assim o governo está apanhando do setor, está tendo reclamações, ou seja, nunca faltou para o Ministério e ainda assim não tem conseguido fazer uma imagem dentro do setor. Isso tem sido ruim. Então, existe uma reclamação do ministro Carlos Favaro de uma rota de colisão entre a Casa Civil com o ministro Rui Costa e com o ministro Fernando Haddad. Um ponto foi esse corte do Plano Safra. De acordo com interlocutores, auxiliares do ministro, lá em novembro, o ministro Carlos Favaro já estava se reunindo com o ministro da Fazenda, já alertando que iria faltar recurso, mas que não foi atendido. E 48 horas após o corte do Plano Safra, o ministro da Fazenda libera a linha de crédito de mais de 4 bilhões de reais. Isso foi visto como um movimento para expor o Ministério da Agricultura e o ministro já disse na Casa Civil que se acontecer de fato essa intervenção ou se não for atendido, não for ouvido, ele vai deixar o ministério. Esta semana, o nome de Arnaldo Jardim foi muito sondado, não é de hoje. Ele é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e o governo resolveria duas situações. Resolveria essa articulação do Ministério e também acalmaria a oposição. São quase 400 parlamentares que compõem a Frente Parlamentar da Agricultura, que já fizeram várias obstruções em agendas do Congresso. Ou seja, é uma pedra no calçado do governo, que incomoda muito. Nesta reunião de ontem, 4 medidas foram discutidas. Entre elas, um maior aproveitamento das carcaças, o que foi citado a essa possibilidade de reduzir o desperdício e os custos, na verdade, ao descarte apenas da parte afetada em um caso de problema de saúde, ao invés de ter um descarte do animal inteiro. E a outra, a regulamentação da lei de autocontrole. A indústria chegou a mencionar, viu ontem, a importância da regulamentação de uma lei, especialmente para o credenciamento de fiscais que são terceirizados nos frigoríficos. Isso aumentaria também a capacidade de produção ao autorizar que os frigoríficos acabem operando em mais turnos e até os fins de semana. E a outra é a desoneração da tributária. Representantes do setor, pelo que eu ouvi, mencionaram a possibilidade da desoneração de PIS e COFINS sobre determinados produtos consumidos pela população de baixa renda, como o corte de frango, de suíno e itens processados. Então foram 4 medidas que o governo ouviu ontem, na verdade, o ministro ouviu e hoje levou para o governo numa reunião com o presidente Lula.
a conferir se essas ideias, essas sugestões serão acatadas. E aqui, quando a gente vê sobre regulamentação ou sobre a desoneração de COFINS ou de qualquer outro imposto, isso esbarra no Congresso. E aí será a hora da Gleice Hoffmann entrar em ação. Se vai conseguir convencer a oposição ou não em relação a esses impostos. Bruno Pinheiro, muito obrigada pelas atualizações direto de Brasília. Volte sempre ao Hora H do Agro. Até a próxima. Um abraço. Outro a você. E no Maranhão, começou a valer nesta semana um novo imposto para o agro, chamado de Contribuição Especial de Grãos. Essa nova taxa foi criada pelo governo estadual e vai incidir sobre a exportação de grãos do estado como soja, milho, sorgo e milheto. A taxação será de 1,8% sobre a tonelada desses grãos e o volume arrecadado será destinado a um Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial, que, segundo o governo, vai ser aplicado em investimentos e custeio e infraestrutura rodoviária. Em nota, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, disse que o potencial de arrecadação por essa medida pode superar os 600 milhões de reais, dos quais 550 são oriundos da soja. Além disso, produtores rurais do Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Bahia e Goiás poderão ser afetados pela contribuição, já que os grãos desses estados também são exportados por portos do Maranhão. A Associação Brasileira da Indústria de Óleo Vegetal revela que a criação de taxações pelos estados é muito preocupante e diz ainda que esse imposto do governo do Maranhão é diferente de todos os outros estados. Vamos conferir. Um dos assuntos que mais preocupa a Biov hoje são os fundos ou as contribuições que os estados estão criando. E o principal deles, o maior problema hoje, foi o que o estado do Maranhão criou. Porque ele é uma contribuição que incide todo o volume que passa pelo estado do Maranhão. Só para vocês terem uma ideia, as exportações pelo porto de Itaqui, no Maranhão, ano passado, de soja foram quase 14 milhões de toneladas, soja mais farelo, e de milho quase mais de 4 milhões de toneladas. Então imagina todo esse volume sendo tributado. Então esse fundo do Maranhão é completamente diferente, essa contribuição de outros estados, porque dos outros estados ele condiciona o recebimento de incentivo fiscal à contribuição do fundo, então ele incide nos outros estados basicamente sobre a produção local do estado, né? Mas no caso do Maranhão é sobre o que é produzido localmente e sobre todo o volume que é exportado. Então é um nível de taxação que nós nunca antes tínhamos visto. A Hora H do Agro, a Secretaria da Fazenda do Maranhão informou que a contribuição vai promover investimentos em infraestrutura rodoviária e que, portanto, o agronegócio deverá se beneficiar dessa taxa. Revelou ainda que toda nova medida de natureza tributária está sujeita a críticas e insatisfação e que, caso o agro se sinta lesado, poderá acionar o Poder Judiciário. Justificou que a contribuição parecida já existe em outros estados, como Mato Grosso, e disse que o agro fará uma pequena contribuição para o povo do Maranhão, pela utilização de grandes áreas dos seus recursos naturais, uma vez que é um setor amplamente favorecido com a isenção de impostos e benefícios fiscais. Nós convidamos o governador do Maranhão para participar do Hora H do Agro, mas ele informou que não tinha agenda para estar conosco. Fica aqui aberto o convite para que venha a público, junto ao Hora H, dar mais detalhes sobre essa nova taxa que incidirá contra o agro. Já na contramão desse movimento lá do Maranhão, o governo do Pará, que também tinha criado uma contribuição sobre as exportações de produtos como soja, milho e carne, anunciou nesta semana que desistiu de seguir com a medida. A taxação, que tinha sido criada em dezembro do ano passado, entraria em vigor agora, em 26 de março. Mas, por conta da alta dos alimentos, o governo de lá decidiu voltar atrás. O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que vai enviar um projeto de lei para revogar a criação desse fundo lá na Assembleia. A gente vai agora conversar com Maurício Buffon, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja e já está conosco no Hora H. Maurício, seja muito bem-vindo. O que a ProSoja está fazendo para tentar reverter essa onda de taxação? Focamos agora na taxação criada pelo governo do Maranhão, que, pelas apurações que vocês fizeram, não impacta só produtor de Maranhão, não, mas todo mundo que exportar os seus grãos pelos portos do Maranhão. Como resolver essa questão? Seja bem-vindo. Tudo bem, Kelly. Realmente
É um problema muito grande que nós temos aí com essa questão das taxações, né? Todo mundo mirando o agro para tirar uma fatia, vamos dizer assim, desses impostos, mas o governo não vê o que a gente arrecada indiretamente para o agro, para os estados, né? No caso específico do Maranhão, é uma taxa muito inconstitucional, né? O Maranhão parece que ele é um país, que não é um estado perante a Federação do Brasil, porque ele está querendo, inclusive, cobrar dos estados que estão de passagem ali com seus produtos para exportar no porto, né? São duas situações. A primeira é que quando nós não tivermos opções de exportações, nós tiver que usar o Maranhão por lá, difícil logística que o Brasil tem, a pouca logística que o Brasil tem, nós vamos continuar fazendo lá pelo Maranhão. Mas hoje, os outros estados, Mato Grosso, o Tocantins, enfim, os outros estados, o Goiás, eles vão ter outra opção, por exemplo, que tem a Rumo operando e que pode sair por Paranaguá ou por Santos. Então, na Ferrovia Norte-Sul. Então, o Maranhão também vai começar a perder também produção ali no porto por essa taxação. E lembrando, é um imposto muito inconstitucional, nós já temos tomando medidas jurídicas aí para reverter essa situação, porque a Lei Candir é bem clara, não pode ser cobrado imposto para produtos exportados. E, nesse sentido, a gente vai, como não esgotemos as negociações com o governo do Maranhão, a gente vai partir para o judiciário mesmo para poder rever o nosso... É um direito que o produtor tem de não pagar essas taxas aí estaduais. Até porque a nova lei que foi criada de reforma tributária em dezembro de 23, ela veda novos fundos serem feitos a partir daquela data, né? Os fundos já existentes, como o caso do Mato Grosso, que já tinha, alguns estados que já tinha, tudo bem, mas ela veda, ela não deixa brecha para criar novos fundos estaduais. Então, nesse sentido, a gente vai buscar as medidas cabíveis aí para nos resguardar o nosso direito. A própria secretaria disse que quem não gostou da medida que procure a justiça para resolver. Você já está sendo bem claro dizendo que sim, a ProSoja vai entrar na justiça contra essa contribuição criada no estado do Maranhão. Objetivamente, os produtores agora têm que fazer depósito em juízo, não pagar, adiar. Como que faz? Porque, no final das contas, já está valendo essa nova taxa. Já vai estar valendo, já tem um imbróglio muito grande, temos com caminhões parados aí em barreiras de posto fiscal, criam-se uma medida aí no final do ano para entrar em plena safra, né, um descontrole total entre o comprador e o vendedor, porque não contavam com esses fundos e agora tem esse fundo no jogo. Então é bem complicada a situação hoje. Temos esperando aí sair alguma coisa na medida judicial e aí assim a gente vai direcionar, ver qual vai ser a medida que a gente vai orientar os produtores. Porque para a gente procurar a justiça, a gente sabe que não é rápido como o produtor necessita e como o caminhão está numa fila para ser descarregado, né? Então, nesse sentido aí, vamos ver se nós conseguimos pelo menos uma medida protetiva, aí, uma liminar, para nesse momento deixar de pagar e aí se discutir essa inconstitucionalidade perante aí o próprio STF, que vai ter que ser o final dessa ação, tudo indica. Enquanto essa liminar não é conseguida na justiça, a recomendação da ProSoja é para que os produtores façam a contribuição e evitem situações como essa que você disse, de caminhões parados no imbróglio de como resolver para essa carga seguir o seu trajeto? Exatamente, não tem como, né? Fica parado os caminhões, então cada um vai ter que tomar as suas decisões. Tá. Inclusive tem postos fiscais que não estão cobrando essa taxa, outros estão. A situação é bem crítica, bem caótica, uma medida do governo do Maranhão muito desproporcional, né? Usando a força do governo com uma medida que abrange outros estados, né? Se é para desenvolver o estado do Maranhão, como eles falam, não poderia cobrar dos outros estados, né? Então, nós estamos numa corrida contra o tempo aí nessa medida judicial, até para poder avisar, orientar os produtores lá do que fazer. Maurício, uma última questão, a gente está aqui focando no caminho da justiça, né? Você está dizendo, estamos tentando uma liminar para suspender os efeitos dessa contribuição que entendemos ser inconstitucional. No paralelo, a gente tem um caso do Pará. O Pará criou uma contribuição em dezembro e o governo do Pará voltou atrás. E uma das justificativas foi, depois de conversas com produtores rurais, com gente do agro, entendemos que essa não era a melhor saída. Via política,
há chance de conseguir um retrocesso nessa medida do Maranhão, assim como fez o governo do Pará? Olha, está muito difícil no Maranhão, nós continuamos com a negociação aberta, procuramos o governo, fizemos algumas reuniões, mas eles não retroagiram, eles estão firmes que eles estão corretos nessa medida aí, que no nosso modo não está certo. O Pará, a gente fez várias reuniões, ele acatou, né? O governador foi muito solícito lá e entendeu esse momento difícil que a agricultura está passando, mas o Maranhão está muito firme na sua posição, até porque ele está com o porto lá, então toda a soja que está aqui no Arco Norte está saindo para o Porto do Maranhão, e ele está usando dessa força do porto para justamente implantar essa medida. Mas nós temos certeza que nós, no judiciário, aí a gente vai reverter, o judiciário vai ser justo, porque a Lei Candir é muito cara, muito clara. Bem. Maurício Buffon, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, tendo novidades sobre esse assunto, por favor, nos contate para que a gente possa dividir as novidades com toda a nossa audiência muito interessada nas exportações pelo Arco Norte, que tem crescido demais como uma saída de competição para o agro brasileiro versus mercado global. Volte sempre, Maurício, um prazer recebê-lo. Obrigado, Kelly, igualmente. Até a próxima. E a gente continua agora tratando de taxação, porque é isso, né? Governo federal discutindo alternativas para baratear ou tentar baratear o preço da comida por causa da inflação dos alimentos e mirando no agro numa estratégia de eventualmente criar cotas para exportação e até taxação dos excedentes. Em paralelo, governos dos estados, como o do Maranhão, criam contribuições que incidem também sobre o agro. Exportação de soja, de milheto, de outras culturas que saem pelos portos do Arco Norte, ou seja, passam pelo Maranhão, estão agora pagando essa contribuição. No meio de tudo isso, o governo do Pará disse, opa, vou recuar, vou abrir mão dessa taxa contra o agro que eu tinha criado em dezembro, notícias dessa semana. E que a gente conclui que o agro está na mira de taxações dos governos, seja federal, seja dos estados. Marcelo Guaritá, que é membro do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira, vai dizer se essa leitura está correta. É isso mesmo, Marcelo? O agro está na mira de taxações e esses casos da semana são só alguns em meio a outras tentativas de criar ou fundos, ou contribuições, ou impostos, ou reduções de alíquotas? Seja muito bem-vindo. Olá, Kelly, um prazer, agradeço o convite. E é isso mesmo, Kelly, o agro está passando por um momento difícil, não só pelas condições enfrentadas nos últimos anos, mas com essa sanha arrecadatória, né? Esses fundos estaduais têm se alastrado já há algum tempo, a reforma tributária foi de muito difícil negociação, ainda assim a gente prevê que vai ocorrer um aumento no preço dos alimentos e na tributação do produtor, quando ela entrar em vigência. Então, esse movimento de taxar o agro não é um movimento isolado do Maranhão, infelizmente, isso vem acontecendo aí no país todo, inclusive no governo federal. Então, mais do que nunca, as entidades, associações e o produtor têm que estar vigilantes, porque é um momento de dificuldade e de muitas mudanças tributárias que podem, sim, afetar o setor. Para a gente organizar o modelo mental de todos que nos assistem, inclusive o nosso aqui, hoje, nas suas 3 pautas prioritárias, quando o tema é taxação do agro, quais são os maiores alertas e temas que estão no seu radar na sociedade rural brasileira? Reforma tributária e a regulamentação da reforma tributária, para que isso não impacte o produtor mais do que foi aprovado. Fundos estaduais que têm se alastrado, a exemplo foi essa matéria do Maranhão. E terceiro, oneração de exportações. Muito bem, está muito alinhado com a nossa pauta aqui. Na reforma tributária, você acha que pode vir alguma questão em relação à reforma do imposto de renda logo depois do Carnaval e esse ser mais um dos fatores para o agro também participar dessa contribuição aos governos? Ok, é possível, vai depender muito do ambiente político, né? O governo tem feito, o governo federal no caso, né, tem feito alterações tributárias de forma parcelada, evitando assim, em relação ao imposto de renda, né? Evitando assim uma grande reforma no imposto de renda até aqui. Está previsto um pacote para reformulação do imposto sobre a renda. Isso, na programação, deve vir após a reforma tributária do consumo, que já passou, então seria o próximo passo. Mas o que a gente
pondera é se vai existir espaço político para isso. Exato. Então, não se sabe se o Congresso será sensível a essa nova reforma desse tamanho, já que acabamos de fazer uma reforma monstruosa, que é a reforma sobre o consumo, que vai mudar drasticamente a dinâmica tributária no país, inclusive a do setor. Marcelo, o segundo tema que você destacou são os fundos estaduais, né? A gente já tem, me corrija, em Mato Grosso, já temos em Goiás e assim por diante. Outros estados já deram sinais de que também vão criar contribuições como esses fundos com a justificativa de usar o recurso para melhorar a infraestrutura? Se sim, quais estados são esses e se isso vai acontecer em 2025 nas apurações da SRB? A gente tem ainda Mato Grosso do Sul, né, que foi o primeiro, que é o Fundersul, tem o FETAB no Mato Grosso, que é muito grande, tem recentemente em Goiás o Fundeinfra, tem no Tocantins o FET, então, assim, fora o número de iniciativas. A reforma tributária trouxe um artigo que ele é bastante confuso, polêmico, e ele indiretamente está incentivando os estados a, com validade nesse artigo, 136 do ADCT, a criarem novas contribuições na esperança que elas fiquem vivas após a reforma tributária, já que a reforma tributária depois veda a criação de novos fundos ou contribuições. Então, há uma leitura equivocada dos estados, porque essa permissão constitucional ela é muito mais restrita do que os estados estão enxergando, mas ela é anti-isonômica, porque ela só privilegia alguns estados. Então, aqueles estados que ficaram de fora estão se movimentando para tentar usar dessa previsão constitucional que, já adianto, não cabe para eles, para sim criar as suas próprias contribuições. O Maranhão é um exemplo disso. Essa contribuição nova do Maranhão, para ficar no exemplo aqui que foi a pauta, ela vem nessa esteira, ela vem tentando substituir a TFTG, que já existia, se valendo do FDI, que já foi declarado inconstitucional, quer dizer, ela não cumpre nenhum dos requisitos que a Constituição traz agora após a reforma. Mesmo assim, o Maranhão o fez. Então, sim, acho que é um perigo, é um problema, e outros estados, na minha opinião, tentarão fazer. Não é à toa que o Pará discutiu, o Paraná discutiu, então é um momento de atenção. Muito bem, para fechar esses 3 itens que você destacou como os mais importantes e preocupantes sobre taxação do agro, o último que você destacou foi o risco de taxar as exportações ou criar cotas limites, impondo impostos aos excedentes, tema que esteve na pauta do governo federal ou está ainda na pauta do governo federal. Haverá taxação das exportações? Qual é a sua apuração? Eu acredito que não, porque não há ambiente político para isso. O Congresso é atento a essas questões. As experiências internacionais nos países que tentaram tributar a exportação foram desastrosas. Está aí a Argentina com seu exemplo para nos provar na prática o que acontece. É uma distorção econômica muito grande. Nenhum país no mundo sério e que tenha desenvolvimento onera as exportações. É um tiro no pé. Então, não acredito que o Congresso participará dessa empreitada, que é uma empreitada endereçada ao fracasso. Quanto aos fundos, esses sim, eles já oneram as exportações. Esses fundos sim oneram as exportações e, infelizmente, mesmo após a reforma que prevê não cumulatividade e desoneração das exportações, alguns fundos continuarão existindo. Okay. Então, é errado falar que a tributação no agro não é gravada hoje. Há sim fundos que gravam, mas no governo federal eu duvido que ele tenha sucesso nessa tentativa de onerar a exportação do agro. Muito bem. Marcelo Guaritá, membro do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira, obrigada por estar conosco. Volte sempre e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, foi um prazer. Igualmente. E depois do intervalo, tem mais destaques aqui. O preço do boi gordo caiu R$ 35,00 em 3 meses. Será que a picanha vai ficar mais cara ou mais barata? A gente vai trazer as tendências para o mercado pecuário já. E ainda no cenário internacional, Trump confirmou o retorno de tarifas sobre México e Canadá e anunciou nova taxação contra a China. O que muda para o agro do Brasil, você vai saber já. Eu te espero. Hora H do Agro, com Kellen Severo.
As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. No campo, os sonhos crescem junto com o trabalho. E com o Consórcio Nacional Valtra, você investe nesse sonho com parcelas que cabem no seu bolso e sem sair de casa. Afinal, são quase 20 anos colocando máquinas pelo campus de todo o Brasil. O Consórcio Nacional Valtra investe no seu futuro com quem entende do campo. Acesse consórciovaltra.com.br e simule sua máquina. Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Bertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O boi gordo tem registrado importantes quedas de preço nos últimos meses. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, mostram que nos últimos 3 meses o valor da arroba caiu 10%, ou seja, R$ 35. Em 2025, essa queda de 3%, ou de quase R$ 10. O agro acompanha o tema, já que no ano passado as cotações estavam em um movimento de alta, quando a arroba saiu de 215, atingiu no pico 350 em novembro. Com essas quedas, o consumidor está se perguntando, será que é um sinal de que essa picanha finalmente vai ficar mais barata? Segundo o IBGE, por exemplo, o contrafilé registrou alta de 20% nos últimos 12 meses. Vamos saber se a carne bovina ao consumidor vai cair de preço e se a arroba ao pecuarista pode recuar mais. Ou vem aí um cenário de recuperação nessas cotações. Iago Travagini é o head de pecuária da Agrifato, nosso convidado. Iago, diga pra gente, primeiramente, seja bem-vindo, quais os fatores levaram a essa queda da arroba nos últimos meses e se isso barateia ou vai baratear o preço da carne ao consumidor brasileiro? Bem, obrigado mais uma vez pelo convite, Kelly, é um prazer sempre falar com vocês aí e com todo mundo que acompanha a Hora H. O que eu basicamente o que a gente está vendo, tá? Acho que respondendo a sua pergunta a priori, não. A gente particularmente não acha que não acredita que a carne bovina vai cair nesses próximos meses. Basicamente o que a gente está vendo agora é um movimento mais de desvalorização para o boi gordo, mas o consumidor final ainda está pagando a conta para o varejista, né? O varejista ainda está aumentando o preço da carne bovina para o consumidor final. Ele veio nesse processo nos últimos 6 meses e continua para que a sua margem volte à normalidade. Por quê? Uma alta de R$ 120 por arroba, que foi o que aconteceu entre agosto e dezembro de 2024, demora um tempo para ser repassado para o consumidor, e isso finalmente acontece agora. Agora a gente tem os elos mais equilibrados e dificilmente, a não ser que a arroba continue caindo nesses próximos meses, a gente não deve ver um repasse para o preço da carne bovina para baixo durante esses próximos 30 dias, pelo menos. É pelo menos o que a gente acredita nesse momento. Está muito claro, a sua resposta é: não tenho no meu horizonte ambiente de queda para preço da picanha ao consumidor brasileiro. Na outra ponta, o pecuarista, nosso telespectador, viu a arroba recuando, R$ 35 a gente colocou aqui no acumulado. Esse é um movimento que vai perdurar? A arroba vai continuar recuando? Por que recua e vai continuar recuando? Acho que o que a gente vê é um conjunto, tá, Kelly? Basicamente de uma oferta maior de fêmeas que está chegando no mercado, tá? A gente tem agora, especificamente esse momento do ano é concentrado de maior volume de fêmeas sendo abatidas, porque basicamente o pecuarista que faz a cria, né, que cria o bezerro, ele define se ele vai abater aquela fêmea que emprenhou ou não. E esse é um momento específico para tomar essa decisão. Então a gente tem visto basicamente um grande volume de fêmeas sendo abatidas, inclusive janeiro de 2025 foi o mês que mais se abateu fêmeas no Mato Grosso, durante o mês de janeiro que mais se abateu fêmea
no Mato Grosso. Então a gente vê que, de fato, muita fêmea está sendo abatida. Esse é uma das motivações para que o preço tenha caído. E, obviamente, tá? Se a gente tem uma picanha que sai de R$70 para R$90, mas principalmente um A100 que sai de 30 para 37, um contrafilé que se valoriza também, você, obviamente, tem um consumidor que não consegue acompanhar essa valorização e migra o seu consumo. Então, há um choque de demanda também, esse consumidor indo para outras proteínas animais e, por consequência, a gente explica aí esse movimento como uma balança mais desregulada, né? Uma oferta maior de fêmeas e uma demanda que, com preços maiores, recuou. Na nossa visão, falando de médio prazo, tá? O cenário até pelo menos maio ainda é um pouco nebuloso para o pecuarista, tá? Isso já está precificado na bolsa, então a gente está falando de um boi gordo a 310, 315 nesse momento em São Paulo, na bolsa se já negocia a 299, 300 reais, ou seja, pelo menos precificado hoje mais 10 reais. Esse é um cenário típico de período de safra de animais, principalmente porque o pecuarista precisa vender seus animais. Então, o contexto atual de médio prazo ainda é de queda, mas lembrando, tá? O ciclo está virando. Então, se a gente for falar de segundo semestre de 2025 e 2026, o cenário para o pecuarista é positivo, é de aumento de preços. O que você está dizendo é que o cenário para o pecuarista é positivo de preços a partir do segundo semestre por uma questão de virada de ciclo. Explica isso para a nossa audiência, o que significa, trazendo para a pauta política a crença do governo de que consumidores poderão pagar mais barato pela carne bovina. Parece que é uma promessa que não vai se cumprir, principalmente pelo ciclo da pecuária, que você vai explicar para a gente agora. Essa é o seu entendimento, Iago? Exatamente. Se a gente for falar de ciclo pecuário, tá? A gente basicamente passou o ano de 2020, metade do ano de 2022, o ano de 2023 como um todo e o ano de 2024 acelerando o processo de descarte de fêmeas. O que quer dizer isso? Que a gente abateu um volume de fêmeas acima da quantidade que a gente conseguiria repor para essas fêmeas. Isso, consequentemente, gera menos fêmeas reproduzindo, consequentemente menos bezerros, e no final da conta, lá no final da cadeia, no processo de engorda, você tem uma menor quantidade de carne que vai chegar para o mercado. Ou seja, o ciclo pecuário representa isso, e a tendência é que, como a gente passou os últimos 2 anos e meio, nesse processo de descarte de fêmeas, a gente começa a sentir as consequências desse processo a partir do segundo semestre de 2025. E isso, por si só, se a gente for falar de promessa do governo ou não, se vai ser cumprida, se a gente for olhar o mercado como está agora, sem interferências governamentais para que a exportação sofra alguma coisa, a gente tem sim um quadro de aumento de preço ainda para a carne bovina. Tá? Então, muito claro. Esse é o quadro generalizado, digamos assim. Iago Travagini, muito claro, tanto a tendência para o pecuarista quanto para o consumidor. A gente agradece demais a você, a Agrifato, pela companhia. Voltem sempre, são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, Kelly. Até a próxima. Obrigada a você. O governo publicou nesta semana uma medida provisória que libera 4,1 bilhões de reais para financiamentos do Plano Safra, que estavam suspensos. Na última semana, a contratação do crédito rural ficou paralisada por falta de recursos do Tesouro Nacional para fazer aí o funcionamento desses financiamentos, né? Então, o Tesouro disse que precisava de mais recurso porque houve um aumento relevante dos gastos devido à forte elevação nos índices econômicos. Vai lembrar que o Plano Safra é a principal política de crédito do agro. O governo arca com uma parte do custo do empréstimo para que os produtores rurais consigam tomar recursos a uma taxa de juros menor do que a Selic, ou seja, quem consegue pegar aquela fatia do crédito rural subsidiado. A projeção agora, para o Plano Safra de 2025, que é tradicionalmente anunciado em junho, é de que ele deverá ser o Plano Safra mais caro da história recente. E por quê? Porque o mercado financeiro projeta juros ao redor de 15% ao ano para 2025. E para você lembrar, desde quando a gente não vê taxa de juros ao redor de 15%, a gente volta na história. E no mapa que estava aí na sua tela, no gráfico, a ilustração mostrava, desde 2006. Sabe o que isso significa? São quase 20 anos que a gente não via uma Selic beirando 15% ou chegando a 15%. Na prática, uma expectativa de um dos planos safras mais caros da história recente. Guilherme Bastos, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, está conosco para dizer o que o produtor rural, quem é do agro, faz para conseguir financiamento barato em tempo de juro caro. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Kellen. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Kellen, é um desafio, né? A gente sabe que você ir para o mercado, você enfrenta não taxas aí da Selic, mas muito acima disso, passando de 20%.
Então, na verdade, o que você tem que, infelizmente, é fazer um bom planejamento em termos da composição das fontes de recursos que você vai precisar para a sua safra. Lembrando que nesse ambiente que a gente vive, onde desde lá atrás, né, a gente tem visto sucessivos travamentos na liberação dos recursos do Plano Safra, e essa deve ser a normal, ainda mais no ambiente de elevação de taxa de juros e restrições orçamentárias, né? Isso é uma variável que tem que se contar no planejamento aí do financiamento. Então, realmente, é um desafio, e aí tem que se usar de toda sorte de contratos antecipados, né? Fechar, por mais que muitas vezes não seja tão vantajoso, mas pelo menos garantir uma composição nessa taxa de juros média do financiamento da safra. Nesse momento atual, quando um agricultor, um pecuarista vai ao mercado privado, ele consegue taxas de juros ao redor de quanto para financiar a produção, e quanto você espera que ele vá conseguir, se tiver recurso, no Plano Safra 2025, que eu imagino já tenha sido alvo de alguma discussão dentro do governo federal? Eu acho que vai ser um desafio, né, Kelly, em termos do que o governo pretende, né, em termos de um novo Plano Safra. A gente sabe que não dá para fazer milagre, como eu disse, com essa questão orçamentária restrita e esse ambiente de elevação, né? Ou você vai ter realmente um Plano Safra mais barato, mas ele com recursos mais limitados, você não vai conseguir subvencionar e equalizar muito a taxa de juros por restrição de orçamento, né? Ou então você vai ter que, para ele manter um volume efetivo grande de financiamento, você vai precisar ter uma taxa de juros um pouco mais elevada, taxas pactuadas do Plano Safra. Então, vai ser um momento realmente muito difícil, a não ser que, por uma mobilização de Congresso e da própria pasta do Ministério da Agricultura, consiga avançar naquele volume, né, que a gente já há um bom tempo tem perseguido, que são aqueles 20 bilhões, e que já devem estar até mais, para você poder fluir. Em termos de taxa de mercado, é o que a gente está falando, não basta apenas as taxas livres, aí, com a referência de Selic, a gente sabe que tem uma série de outras taxas que acabam impactando isso. Então, já ouvi né, de chegar aí a taxas de 20%, o que fica uma taxa muito pesada para a atividade agropecuária, no momento em que a gente sabe que as margens ainda estão bem apertadas, apesar dessa elevação dos preços das commodities. Muito bem. Ainda tem muita coisa aí para ajustar. Imagina, 20% de taxa de juros no mercado privado, de fato, é quase impeditivo para algumas atividades agropecuárias que ainda têm alto risco, porque são a céu aberto, e a gente tem um seguro que não funciona, um seguro rural no Brasil. É realmente um cenário desafiador, Guilherme. Para a gente amarrar esses pontos que você trouxe, você disse que precisaria de uma subvenção do governo em torno de 20 bilhões de reais. Se a minha memória não está enganada, no último Plano Safra, que é o que está em vigor, a gente teve algo como 13. A gente está falando de um aumento bastante significativo. Se, hipoteticamente, chegasse a 20 bilhões de subvenção, com uma taxa Selic que, na época de lançamento do Plano Safra, pode estar já beirando 15%, a gente está falando de uma taxa de juro acima de 8,5% para a maioria dos tomadores de crédito do Plano Safra, médios e grandes? Essa é uma conta, não é muito fácil, trivial de fazer, Kellen, mas como eu disse, né, se conseguir realmente esses 20 bilhões, ele já vem há um tempo, né, sendo pleiteado, inclusive, pelo setor. E o fato dele nunca ter sido entregue ou alocado esse volume é que a gente vê sucessivamente essas travas no Plano Safra, sabendo que a gente está num ambiente de taxa de juros crescente, né? Então, não tem jeito. Então, seria muito bom que realmente conseguisse alargar esse montante de recursos para a subvenção da taxa de juros. Agora, esse cálculo final, ele depende muito da origem dos recursos. Se vai vir dos depósitos à vista, se vem da LCA, que é uma taxa referenciada aí no mercado livre, né? Se vem da poupança, então depende muito de como vai ser essa composição. A questão das exigibilidades, né, que são muito definidas pelo Banco Central. Então, eu diria assim, não é uma conta fácil de fazer.
Muito bem, para eu fazer a última questão a você, a imprensa brasileira como um todo noticiou os 4,1 bilhões de reais que a Haddad anunciou depois do Plano Safra ter ficado com as linhas de financiamento suspensas. Todo o impacto desses 4,1 bi, que a nossa audiência quer saber é quanto tempo vai durar, ou seja, quanto a gente vai conseguir pegar desse recurso. Você tem uma ideia de quanto tempo vai passar até a gente noticiar de novo que as linhas do Plano Safra estarão suspensas? Então, esse também é uma outra caixa preta que eu diria, Kellen. O Ministério da Agricultura, ele normalmente não tem uma conta gráfica, né, do quanto que já está sendo consumido, como você falou, dos 13 bilhões. Né? Então, com isso aí fica muito difícil de você prever. Por exemplo, esse 4,1 bi, que chegou, só para lembrar, isso não é recurso novo que está entrando em termos de linhas de financiamento, mas sim um recurso que vai para dar suporte à continuidade do pagamento dos recursos que estão em equalizando, que são os equalizáveis, né? Que é em torno de 120 bi, 122 bi. Então, esse recurso ele vai ajudar a destravar, né, os 50 e poucos bilhões que ainda estavam retidos nessa última trava. Então, é isso para que ele vai servir. E por que isso? Porque, como o orçamento não foi votado, o governo só poderia tratar disso e só tem como dotação orçamentária 1/12. Então, com isso aí, realmente fechou a possibilidade de continuar fazendo essa subvenção. Muito bem. Guilherme Bastos, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, é sempre um prazer recebê-lo. Volte mais vezes, eu espero que da próxima vez para a gente comemorar crédito fluindo com taxa de juro baixa aqui no Brasil. Bom, vamos lá, torcer mesmo. Kellen, obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, até a próxima. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta semana que as tarifas sobre importações de produtos do Canadá e do México entrarão em vigor no dia 4 de março. Segundo o republicano, as drogas vindas destes países continuam entrando nos Estados Unidos em níveis inaceitáveis. Vai lembrar que essa taxação tinha sido suspensa por 30 dias após uma negociação com Trump. Já sobre a China, Trump disse que o país de Xi Jinping terá uma tarifa adicional de 10%, além dos outros 10% já anunciados antes, e afirmou que a aplicação de tarifas recíprocas previstas para 2 de abril está mantida. Francisco Queiroz é analista do Itaú BBA, nosso convidado para analisar a nova era da guerra comercial de Trump. Francisco, seja muito bem-vindo. O Canadá, importante comprador de milho e de carne suína dos Estados Unidos. Os mexicanos vão retalhar produtos agro dos Estados Unidos? Se sim, que tipo de oportunidades há para o mercado brasileiro do agronegócio abocanhar? Oi, Kellen, prazer estar aqui com vocês. Sim, né, os mexicanos, na verdade, são os maiores compradores de milho e de carne suína dos Estados Unidos e são importantes também na soja e no farelo de soja, né, e eles compram também um pouquinho menos, mas compram etanol, carne bovina e carne de frango também, tá? Aqui no caso do México, eu penso que o ponto mais sensível é o milho, tá? No ano passado, os mexicanos importaram aí cerca de 25 milhões de toneladas de milho, 100% disso veio dos Estados Unidos, né? Isso porque os mexicanos eles têm uma logística toda preparada já para receber esses produtos por ferrovias, né? No caso, vindo dos Estados Unidos, né? O que deixa os americanos bastante competitivos aí pensando em preço, principalmente, né? Então, no caso do milho, a gente pode até ver alguma questão em relação aos mexicanos tarifarem também os americanos, né, mas a gente enxerga que haveria um limite para essa substituição do milho americano por milho de outras origens, e aí sim entra o Brasil, né, respondendo sua pergunta aqui, porque a gente, no caso, não teria outra opção, o México não teria outra opção com volume disponível além do Brasil, né, pensando em milho e soja, tá? No caso da soja, a gente já tem notícias de que o Brasil já embarcou 3 navios de soja para o México, tá? Eles poderiam comprar um pouco mais também da Argentina, aí pensando em farelo de soja e milho, principalmente, mas, de novo, né, seria muito difícil
substitui os Estados Unidos 100% como origem, tá? Então, para ver se eu entendi bem, você acha que é possível o México retaliar as tarifas dos Estados Unidos usando produtos agrícolas como milho, mas é menos provável, dado que o México é muito dependente do milho dos Estados Unidos. Esse é o cenário base para esse momento? Exatamente, porque o México, todo o milho importado no ano passado, né, veio dos Estados Unidos, essa dependência é muito grande, né? Então teria até uma possibilidade disso acontecer, mas isso seria muito limitado, porque o México está bastante ali amarrado aos Estados Unidos, principalmente na questão do milho, tá? Mas eventualmente, se isso acontecer, o Brasil teria algum espaço, mas de novo, né, o mais limitado para ocupar também ali no fornecimento ao México. Muito bem, vamos passar para a relação Estados Unidos e China, algo que interessa demais a audiência aqui no Brasil pelas memórias que se tem da última guerra comercial. Estados Unidos já anunciaram 10% de tarifas contra a China, anunciaram agora mais 10%, ou seja, a China tem tarifas adicionais. Ela vai retaliar no mercado agrícola, isso significa oportunidade para o Brasil exportar mais para a China, enquanto China e Estados Unidos brigam com as tarifas? Sim, ainda não há, né, tarifas sobre os produtos agrícolas americanos, né, mas o fato é que as empresas chinesas, elas têm evitado comprar dos Estados Unidos desde a eleição do Trump, né, tanto é que hoje a China está com um problema de baixos estoques de soja, algo que é passageiro, tá? Até porque a safra brasileira atrasou, né? A safra de soja do Brasil atrasou, mas também por causa dessa relação aí de menores compras de soja da China nos Estados Unidos, tá? Então, isso já vem meio que silenciosamente acontecendo, tá? Não na forma de tarifas, mas na forma de redução aí de compras chinesas de produtos agrícolas dos Estados Unidos, né? E, assim, analisando friamente a situação, né, com os chineses, sabendo que o Brasil está colhendo aí uma safra muito grande, né, provavelmente a maior safra de soja da história, com preços bastante competitivos. No caso do milho, eles vão precisar de menos milho esse ano, porque tiveram uma ótima safra, né? Eu não descartaria essa taxação de produtos agrícolas da China, né, taxando os produtos agrícolas americanos também, né? Muito bem, em duas partes o que você disse, se eu entendi bem, é que nesse momento, com esse patamar de taxas, o efeito que a gente já observa é de uma diminuição das compras chinesas dos Estados Unidos. A gente tem visto isso desde a primeira guerra comercial, com o Brasil abocanhando uma fatia de cerca de 60% do mercado de soja que a China compra. Agora, se houver uma piora dessa relação, você acredita numa retaliação chinesa, incluindo produtos agrícolas, e isso geraria oportunidades adicionais para o agro? O que eu quero dizer, em outras palavras, o preço da soja vai subir mais porque aumentaria a demanda da China em relação à soja do Brasil? O milho do Brasil vai se valorizar mais porque, se houver algum tipo de retaliação, a China pode comprar mais daqui? Aí, assim, existiria oportunidade, tá? Sim, para o Brasil, mas a gente enxerga de uma forma mais limitada dessa vez do que foi lá na primeira guerra comercial, por exemplo, lá em 2018, quando a demanda saiu, né, a demanda chinesa saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil, ali havia um espaço bastante grande para o Brasil ocupar, e de fato o Brasil ocupou, né, tanto é que naquela época, dado o impulso da demanda chinesa, os prêmios da soja atingiram ali $3 por bushel, né, que foi um patamar recorde, e isso acabou favorecendo a precificação aqui no Brasil, apesar da queda em Chicago, uma vez que a demanda saiu dos americanos. Para agora a gente não vê esse reflexo tão presente, tá? A gente tem um espaço mais limitado de crescimento, até porque a gente cresceu lá em 2018, e de lá para cá a gente manteve esse espaço, né, como principal fornecedor de soja para a China. O milho também, né, depois da questão regulatória que caiu ali dos chineses em relação aos transgênicos, a gente também assumiu um papel importante, e eles como protagonistas aqui, maior destino do nosso milho, mas para esse ano
a gente vê uma limitação, tá? Dado que o espaço de crescimento é menor. E aí, pensando em preços, né, a gente tem um cenário global mais ofertado, no caso da soja, então acho que a oferta e demanda é que vai acabar direcionando os preços aqui mais do que propriamente uma demanda chinesa mais forte. Muito bem, para a gente encerrar, Francisco, as taxas dos Estados Unidos contra o Canadá. Canadá, grande produtor de fertilizantes, Estados Unidos, importador dos fertilizantes do Canadá. Objetivamente, fertilizantes vão ficar mais caros, o custo de produção dos Estados Unidos aumenta e gera algum efeito colateral para o agro do Brasil em termos de ganho de competitividade? Sim, aí pensando no Canadá, né, a gente tem, por um lado, essa questão dos fertilizantes, né, e o Canadá também importa bastante etanol dos Estados Unidos, importa algumas frutas, produtos lácteos, né, então, exporta, né, bastante fertilizante. Eu acho que sim, tá, se de fato essas medidas, elas entrarem em vigor, né, o Canadá, por ser um player relevante no mercado de potássio, principalmente, né, isso aumentaria os custos para o produtor americano, tá? Eventualmente, não sei se isso seria benéfico para o Brasil, acredito que não, tá? Porque, de novo, o Canadá é um player global e se o preço subir lá fora, isso acaba impactando aqui os custos para o produtor brasileiro também. Tá? Muito bem. Francisco Queiroz, analista do Itaú BBA, muito obrigada pela análise sobre a nova guerra comercial. A partir de março, ganhando mais fôlego, as repercussões no agro foram bem analisadas por você. Volte sempre. Até a próxima. Obrigado pelo convite e sigo à disposição aqui. Muito obrigado. Obrigada a você. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou a primeira projeção diária de safra 25-26, que vai ser semeada no país em alguns meses. Confiram os dados, a área de soja deverá cair 3,5% e alcançar 33,9 milhões de hectares. Já o milho terá um movimento contrário, com alta de 3,75% da área plantada e cerca de 38 milhões de hectares semeados. O trigo também deverá aumentar 1,95%. Segundo os norte-americanos, esse aumento de área de milho e de trigo reflete perspectiva de preço relativamente mais favorável para essas culturas. Já no caso da soja, que teve um recuo na área plantada, há uma perspectiva de que a grande oferta da América do Sul impacte os preços e, por isso, desestimulou parte da semeadura por lá. O agro acompanha de perto essas projeções, já que uma maior ou menor oferta de grãos vindas dos Estados Unidos afeta os preços globais, que formam também parte dos preços aos agricultores brasileiros. E as discussões de conciliação sobre o marco temporal das terras indígenas foram suspensas por 30 dias pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Os encontros entre lideranças indígenas e do agro estão ocorrendo desde o ano passado, depois da Suprema Corte e o Congresso entrarem em divergência sobre o tema. Isso porque os parlamentares aprovaram uma lei que cria a regra do marco temporal, enquanto a STF invalidou a tese. A suspensão da comissão durante esses 30 dias atende a um pedido da Advocacia Geral da União. A próxima audiência está agendada para o dia 26 de março. O marco temporal cria a regra para a demarcação de terras indígenas e determina que só poderão se tornar áreas destes povos os locais que eles estavam na data da promulgação da Constituição em 1988. O agro defende a tese do marco temporal pelos efeitos de segurança jurídica e direito à propriedade privada no Brasil. E agora eu tenho um recado para você. Cansado de ver o azevém acabar com a produtividade do seu trigo? Então saiba que a Yara tem a solução certa para vencer esse inimigo da lavoura, Yamato. O herbicida pré-emergente da Yara é eficaz no controle não só do azevém, mas de outras daninhas. Tudo com máxima seletividade e produtividade. Yamato também tem maior período de controle, mantendo a lavoura no limpo por mais tempo e com aumento de produtividade. Além disso, Yamato é seletivo, ou seja, elimina as daninhas sem afetar a cultura. Vai lembrar que a Yara possui outras soluções para proteger o trigo. Se você quiser saber mais, acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e vença as daninhas. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo.
Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara, agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.